Pu, 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 puru, pu, 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 puru, pu, 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 puru, pu. Pum, pum, pu, 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 puru, pu. It's running in our blood. The answers are lying here within. Quem chegou? Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o João. E eu sou calmo. E hoje o papo é daquele jeito, mais calmo, mais aprofundado. Vamos falar de um tema que já tá ligado à história do Brasil, desde lá de trás, a mineração. Bom, e é, ninguém melhor, né, que o Otávio. Seja bem-vindo, meu mano Otávio. E aí, valeu, rapaziada. Tô bem animado, esse tema é bem importante, é mais interessante do que ele aparenta ser. E é bom pra gente entender o quanto a mineração mudou o país em que a gente vive e como ela ainda é bem relevante nos dias de hoje. Mano, deu pra sentir essa empolgação daqui, viu? Eu Isso imagino. mesmo. Como começou a mineração aqui no Brasil? Tô exalando, né, essa vontade de falar sobre o assunto. Mas enfim, para entender direito como é que esse processo funciona, a gente vai ter que voltar um pouco na história do nosso país para perto do século XVIII, entendeu? A gente está falando de entornos dos anos de 1700, 1750, enquanto o Brasil ainda era colônia de Portugal e o nosso foco econômico era o açúcar. Só que aos poucos o açúcar começou a perder um pouco a força dele no mercado internacional e a gente descobriu ouro na região de Minas Gerais, o que caiu quase como uma luva na mão da coroa portuguesa, porque a gente já estava precisando de uma troca econômica no sistema vigente. Então foi mais ou menos nessa época que foi aquela loucura, né, de troca de economia. Sim, com certeza. Quer dizer, a gente estava ouvindo de vários lugares que de repente o ouro estava começando a surgir nos rios e no fundo das serras, e aí é aquela história, né? Bem como toda promessa de desenvolvimento, as pessoas começaram a levar familiares, amigos, estruturas inteiras para tentar extrair a sua fatia do ouro da época. Então, tipo, foi tipo o boom do ouro brasileiro, assim. Sim, sim, foi a corrida do ouro aqui no Brasil e transformou completamente o que o Brasil era até então. O que o ouro gerou mudança na economia? Então mudou bastante coisa, né? Primeiro de tudo que o Brasil se tornou a principal fonte de riqueza de Portugal até então, né? O ouro que saía daqui sustentou a economia portuguesa por décadas. Segundo de tudo, a gente também teve a criação de impostos específicos, como o quinto, que eram 20% de todo o ouro extraído aqui na região. E de maneira de nota, né, similar, a gente também teve a derrama, que era um imposto cobrado quando essa meta dos 20% não era atingida e o governo português vinha e cobrava um imposto a mais, que era aplicado de maneira concomitante, ou seja, ao mesmo tempo com o quinto. Ora, pá, então a mineração fez o Brasil virar um produto, ou fez o Brasil virar um ponto central da colônia. Eu gostei do sotaque. Mas, sim, bastante. As cidades cresceram, tipo Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, né? Virou um dos centros urbanos mais importantes da época. E foi uma das primeiras regiões com crescimento mais planejado, com ruas, comércios, cultura e tudo que vem com o processo de urbanização. Cara, o engraçado é que o pessoal às vezes pensa que tudo era fácil, né? Mas não era assim, né? Nossa, nem perto, mano. A mineração era manual, totalmente dependente de força física, e as ferramentas eram simples. As bateias, né, que é aquele tipo de ferramenta de peneirar ouro que a gente está acostumado a ver em séries e filmes, né, aquele estereótipo todo, peneiras, enxadas, picaretas. É um ponto extremamente importante, né? Havia o uso intenso de trabalho escravizado, essas pessoas que faziam os trabalhos mais pesados e perigosos.
Então a mineração, em geral, assim, faz o Brasil tornar uma história muito mais séria, né? Não, com certeza. A história da mineração do nosso país é marcada por uma realidade dura e bem difícil. Apesar da riqueza, os custos sociais eram enormes e eles são enxergues na nossa sociedade até hoje. Cara, então acho que não vale a pena a gente falar só das coisas boas, né? Acho que a gente tem que falar um pouquinho dos problemas também, né? Porque, afinal de contas, não era só riqueza, né? Não, com certeza. Nessa época a gente teve vários problemas bem grandes. O primeiro deles é a degradação ambiental, né? O desmatamento acontecia solto aqui na nossa região, bem como acontece hoje em dia também, porque precisava abrir espaço para mineração, né? Os rios eram prejudicados por causa do assoreamento, né? Porque a gente tinha uma presença relativamente grande de pessoas nos entornos deles e a desigualdade social, que era um elemento bem presente, né? Quer dizer, a gente tinha os escravos que não recebiam repartição nenhuma do lucro, né? E que trabalhavam em condições extremamente precárias e bem complicadas, né? De maneira bem insalubre para enriquecer aqueles que eram donos, né? Das organizações de mineração, né? Então, ao mesmo tempo que trouxe um desenvolvimento, também trouxe vários problemas. Sim, sim, o impacto foi bem grande e nem sempre positivo, né? Cara, o ouro é um recurso finito, né? E eu queria entender, depois que ele começou a acabar, o que que aconteceu com a economia brasileira, que era toda pautada em cima do ouro? Então, com o fim do auge do ouro lá para o final do século XVIII, a mineração começou a perder força, né? Mas aí o Brasil começou a explorar outros minerais ao longo dos séculos seguintes, né? Quer dizer, o ouro não era a única coisa de importante que a gente Uhum. tinha no nosso território, né? No século XX, por exemplo, a mineração voltou muito forte com o minério de ferro, principalmente em Minas Gerais e no Pará. Tá, mas tipo, trazendo pro presente, não dá pra falar que a mineração parou de existir, né? Como que ela tá Não. atualmente? Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de minério do mundo, né? Principalmente minério de ferro, que é essencial para siderúrgica, para fazer aço, construção civil, carro. A tecnologia mudou bastante também. Hoje existe mineração com máquinas enormes, caminhões gigantes, esteiras automatizadas, ferrovias inteiras só para transportar minério, é outra realidade, né? Mas, mano, onde que fica esse centro de mineração moderna? Porque, de verdade, eu achei que a mineração ela tinha perdido muita força depois da colônia. Então, é o que a gente esperaria também, mas hoje em dia, levando em consideração o contingente tecnológico, a gente tem um pouco de um cinturão, né? Uma faixa que meio que Uhum. atravessa a região sudeste e centro-oeste do nosso país, né? O enfoque principal está em Minas Gerais, né? Principal polo histórico, é o que a gente vem discutindo até agora. O Pará, em específico, na região dos Carajás, que é a maior mina a céu aberto do planeta Terra, e o Mato Grosso, mais focado em outros minerais, mas essas regiões são de extrema importância econômica para o Brasil. Ainda a gente definitivamente não pode descaracterizar elas, né? Só por conta da passagem do período colonial. Pô, mano, eu não sabia dessas inovações tecnológicas, na minha cabeça ainda era tudo explosão e fogo, mas mesmo com a tecnologia ainda deve ter alguns problemas, né? Mas com certeza, com certeza. Para listar alguns, a gente pode falar sobre o desmatamento, o uso de barragens gigantescas para guardar rejeitos, e óbvio que quando a gente fala sobre o uso de barragens gigantescas, a gente entra no risco de rompimento, a poluição dos rios, impacto em comunidades próximas, disputas por terras. Quer dizer, se a gente fosse falar em lista de problemas, se a gente fosse falar em lista de problemas, a gente sairia daqui e ficaria falando por dias. Mas é o caso de barragens como Mariana e Brumadinho, né, que foram tragédias ambientais e sociais e mostram que a mineração moderna precisa de muita fiscalização e responsabilidade. Cara, é louco pensar, né? Que os mesmos fatores que influenciavam o Brasil antigamente, eles ainda mexeram muito com o Brasil inteiro, né? Ainda mais quando a gente fala dessa que estourou a barragem de Brumadinho, pô, isso aí impactou o Brasil. Sim, serviram de alerta sobre como a mineração precisa ser feita com muito cuidado, viu? Então, existe mineração sustentável mesmo ou todos acabam sendo prejudiciais? Não dá pra dizer que a mineração é totalmente limpa, né? Porque ela retira recursos da natureza, mas dá pra fazer de forma responsável, reduzindo seus impactos e respeitando o ritmo da natureza, né? A gente pode recuperar áreas degradadas, usar tecnologias que geram menos rejeito, garantir segurança das barragens. Para mencionar mais alguns efeitos secundários, a gente pode ter a fiscalização séria e constante, envolver comunidades no processo, planejar com cuidado antes de extrair, e por aí vão as possibilidades de como transformar esse processo em algo mais responsável. É que minha mãe sempre me disse, se vai fazer, faz direito, né? Então, mas para fazer um resumo de tudo e fechar de vez o tópico, a gente tá falando, quando a gente fala sobre mineração no Brasil, a gente olha para o século XVIII com o ouro, a gente observa uma transformação na economia portuguesa, na economia da colônia. Esse processo de
extração de ouro trouxe muita riqueza, mas também trouxe muitos problemas. Evoluiu ao longo dos séculos e hoje a gente segue enxergando parte dessa. A gente segue enxergando consequência, né, de todo esse desdobramento da mineração. E ela ainda causa impactos muito sérios para a sociedade brasileira e para a nossa economia como um todo. Mano, papo reto, que aula, de verdade. Foi suave, explicação top, mano. Deu pra entender tudo, de verdade mesmo. Mano, verdade, valeu demais, Otávio. Você destrinchou o tema bonitinho, devagarzinho, tudo certinho. Eu acho que deu para transmitir bem a vontade que eu tava de falar sobre, né? Muito obrigado vocês pelo convite. Eu espero estar sempre aqui para fazer isso. Então é isso, galera. Valeu. Até o próximo episódio.